Oi galera, meu nome é Gabi Winchester e hoje nós vamos falar sobre limitações, porque todo mundo tem uma limitação, seja física, seja psíquica, seja comportamental, todo mundo tem uma limitação. Mas afinal, como que a gente lida com essas limitações no nosso dia a dia e até mesmo com Deus? Você sabe? Não? Então vem comigo! Se você gostou, já deixa o seu like, porque essa é uma limitação. Não, brincadeira. Vamos lá. Para começar, a gente tem que entender que todo mundo tem uma limitação. E o que mais me impressiona é o que Paulo disse. E é o que eu tento seguir. Então vamos lá. Tá em 2 Coríntios 12:9. Olha que linda minha Bíblia. Ai, eu amo ela. Tá. E disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Agora, eu não sei se você está pensando assim, mas como assim? Me gloriar nas minhas fraquezas? Ficar feliz porque eu sou fraco? Como assim? Bom, as minhas fraquezas pessoais, por exemplo, eu tenho 2 limitações no que diz respeito à aprendizagem. Eu tenho dislexia e TDAH. A dislexia me dificulta muito a escrever, matemática, enfim, essas coisas. E o TDAH não me deixa focar em nada. E aí, quando eu era criança, eu achava que eu era a pessoa mais burra que existia no universo. De verdade, eu falava assim: não existe alguém mais burro que eu, porque eu não entendia que de alguma forma isso podia se tornar força. E aí, quando eu comecei a conhecer Jesus, quando eu decidi, aos 14 anos, eu falei, eu quero saber se ele é real. Aí eu comecei a buscar e tal, eu decidi, ele começou a tratar isso em mim. E por que Paulo diz que vai se gloriar nas fraquezas dele? É porque quando a gente tem fraquezas, a gente tende a depender mais, não é? Se eu tenho uma limitação, por exemplo, eu não sei cozinhar, então eu acabo dependendo das pessoas que sabem cozinhar, ou de, sei lá, o fast food, de um delivery, para poder me alimentar, não é? E é da mesma forma com as nossas fraquezas e com Deus. Ele nos criou para que a gente possa confiar nele, mas acaba que quando a gente é fraco em alguma área, a gente tende a confiar mais em Deus, a gente tende a buscar mais dele sobre essa área. Por exemplo, eu pedi muito a Deus, eu falei: Jesus, eu não consigo orar. Por quê? Porque eu começo a orar, daqui a 2 segundos eu tô pensando na árvore, aí a morte da bezerra, porque eu distraí assim, num piscar de mágica. E então eu tive que começar a depender dele. Eu falei: Jesus, eu não consigo. Outra coisa, por exemplo, eu não conseguia me concentrar nas funções que eu tinha. Por exemplo, eu danço, eu não conseguia me concentrar na dança. Sim, quando eu tava dançando eu estava concentrada, mas o buscar a técnica eu não conseguia. E aí, calma aí, que tem uma pessoa passando. Eu tenho a limitação de ter um lugar sem isolamento acústico. E aí, eu comecei a orar e falei: Jesus, eu preciso melhorar, eu não sei como. E aí, o que ele me fez? Ele fez rotina pra mim, assim, ele cronometra o meu dia. Você vai acordar tal hora, de tal a tal horário, você vai fazer tais exercícios, você vai treinar tal dança, você vai fazer tal coisa. E com a disciplina que ele me deu, porque eu falei: eu não consigo sozinha. Eu olhei para Jesus e falei: eu não consigo sozinha, por favor, me ajuda. Ele me ajudou e isso se tornou força em mim, porque hoje eu tenho um cronograma e melhorou assim absurdamente o nível da minha dança, por exemplo. E o que eu tenho para te dizer é que você tem uma fraqueza. Todo mundo tem, talvez não seja a mesma que a minha, talvez seja uma fraqueza emocional, só apaixona por pessoa errada, ou sei lá, às vezes você tem um problema cognitivo, um problema familiar, eu não sei, mas entregue isso para Deus,
que isso vai se tornar força a partir do momento que você começa a depender. Porque quando você depende dele, você fala assim, não dou conta, eu preciso da sua ajuda, ele vai te mostrar as estratégias que você não consegue sozinho. E aí você vai chegar muito mais longe do que se você estivesse tentando superar as suas limitações sozinho. E uma coisa interessante é você entender que quando a gente vive pela dependência, a gente tem uma noção melhor que também não é por nossa causa. Por exemplo, quando eu estou dançando e aí a pessoa diz, nossa, você dançou muito bem, e eu falo assim, não é por minha causa. Por quê? Porque eu não teria capacidade de fazer essa rotina, eu não teria capacidade de acordar todo dia de manhã com disposição para fazer isso, mas ele me ensinou a fazer, então a honra é dele. Isso nos inibe do orgulho. Quando a gente depende de Deus, quando a gente vive as estratégias que Ele tem para nós, além da gente alcançar os nossos objetivos bem mais rápido, a gente ainda não se torna tão orgulhoso, porque você tem consciência de que não é por você. Você tem consciência que você sozinho não conseguiria fazer aquilo e que é pela graça de Deus. Então é isso. Todo mundo tem uma fraqueza, mas se você entregar a sua fraqueza para Deus, ela vai se tornar força, porque Ele vai te dar a estratégia necessária para você conseguir vencer aquela limitação. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, se você tem alguma fraqueza, se isso de alguma forma te ajudou, se você conseguiu superar, escreve aí nos comentários as estratégias que Deus te deu. E olha, se você quer saber como mudar o mundo, se você já teve a dúvida de como é que eu faço para mudar o mundo, então fique ligado porque na próxima segunda a gente vai conversar sobre isso. Tchau, tchau!